Na aula de hoje, a gente vai resolver alguns exercícios de fixação sobre os assuntos vistos nas aulas anteriores, que foi sobre geometria molecular e ligações químicas. Os exercícios são exercícios simples, mas para exercitar a aprendizagem mesmo de vocês. Vamos lá. Vamos começar com os exercícios sobre geometria molecular. Número 1 diz o seguinte: considerando a molécula de amônia, NH3, assinale a alternativa correta. Então, a gente tem todas as alternativas, certo? A letra A diz: a geometria molecular corresponde a um tetraedro regular. Letra B: o átomo de nitrogênio e dois átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Letra C: o centro da pirâmide formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio é ocupado pelo par de elétrons livres. Letra D: os átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Letra E: as arestas da pirâmide formada pelo átomo de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio correspondem à ligação iônica. Bora lá. De início, a gente precisa saber o que é um tetraedro regular, o que é um átomo central, o que é um triângulo equilátero, o que é elétrons livres, o que são ligações iônicas, certo? Então, vamos por alternativa explicar se é ou não a alternativa verdadeira, de acordo com o enunciado, certo? Vamos lá. Letra A: a geometria molecular corresponde a um tetraedro regular. Vamos lá lembrar o que é um tetraedro regular. O tetraedro regular é uma geometria que é formada por 5 átomos, tendo o átomo central e 4 ligantes deste átomo, certo? E como a gente pode ver, a molécula de amônia, ela tem 4 átomos, sendo o nitrogênio e 3 de hidrogênio. Eu trouxe aqui a estrutura para vocês olharem melhor. Temos aqui, aí a gente tem o átomo central, que é o nitrogênio, que é esse átomo que fica no meio da estrutura da molécula. E ao redor temos os átomos ligantes, que são os 3 átomos de hidrogênio. Então, como eu disse agora há pouco, a geometria tetraédrica, ela é a geometria que precisa de 5 átomos, certo? Então, a gente já descarta ela porque a molécula de amônia tem apenas 4. A letra B: o átomo de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que possui todos os seus lados iguais, ou seja, todos os ângulos internos do triângulo são iguais. Aí está dizendo que o átomo de nitrogênio, ou seja, um átomo de nitrogênio, e 2 átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo. Bora lá. A gente tem 4 átomos nessa molécula de amônio. A letra B só está se preocupando com 3 átomos. E para onde vai o quarto átomo? A gente não sabe. Então, a gente não pode dizer que apenas 2 átomos de nitrogênio e um átomo de nitrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero, sendo que o átomo de nitrogênio é o átomo central. Então, a gente teria que ter como base a base da molécula, certo? A letra C diz: o centro da pirâmide, formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio, é ocupado pelo par de elétrons livres. Vamos lá. Os elétrons livres são os elétrons que não fizeram ligações com nenhum outro átomo, certo? Então, a gente tem aqui a estrutura do NH3.
E vamos lembrar um pouquinho da tabela periódica. O nitrogênio ele está localizado no grupo 5, ou seja, ele tem 5 elétrons na última camada de valência. Ele faz 5 ligações, sendo que nessa molécula ele está fazendo apenas 3 ligações, restando 2 pares de elétrons. Esses pares de elétrons, eles estão livres na atmosfera, certo? E ele faz com que a angulação das ligações dos átomos ligantes do nitrogênio sejam rebaixados, não ficam numa linearidade, tipo, não fica num 180 graus, elas abaixam, certo? Então, a letra C diz que o centro da pirâmide é formado por átomos de nitrogênio por átomos de hidrogênio. Entretanto, o centro da pirâmide, como todo mundo pode ver, é apenas o átomo de nitrogênio. Então, a gente não pode considerar essa porque os pares de nitrogênio fazem parte os átomos de hidrogênio eles fazem parte das arestas dos vértices da pirâmide. Letra D. Os átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Lembrando que triângulo equilátero é um triângulo que possui todos os lados iguais. Voltando à figura, se a gente vê a base da geometria, a gente consegue ver que os átomos de hidrogênio, eles fazem, os ângulos internos deles são todos iguais, obedecendo a regra de que um triângulo equilátero precisa ter todos os lados iguais, ou seja, todos os ângulos internos são iguais. Então, a gente pode considerar essa D como sendo verdadeira até agora. Mas vamos ver a letra E para ter certeza mesmo de que a letra D é a resposta, certo? A letra E diz que as arestas da pirâmide formada pelo átomo de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio correspondem a ligações iônicas. Uma ligação iônica é uma ligação que precisa ter um metal e um ametal ligando entre si. Um metal e um ametal, tá? A gente tem o nitrogênio, que não é um metal, e a gente tem o hidrogênio. Ah, Beth, mas o hidrogênio está lá na família 1 da tabela, no grupo 1 da tabela periódica. Ele está localizado lá porque, dentre os outros elementos, dentre os outros grupos, aquele é o que ele tem mais propriedades periódicas semelhantes. Entretanto, estudos revelam que o hidrogênio ele não está classificado em nenhum grupo. Ele, na verdade, está solto na tabela periódica. A gente pode até encontrar tabelas periódicas que já consideram o hidrogênio ele solto na tabela. Então, a gente não pode considerar ele sendo um metal alcalino, que é da família, que é do grupo 1. Então, aí a gente tem um não metal e um elemento que não tem propriedades metálicas, mas também não tem propriedades ametálicas. Então, a gente não pode dizer que essa seja uma ligação iônica, certo? Sendo assim, a alternativa correta é a letra D. Os átomos de hidrogênio ocupam os vértices de um triângulo equilátero. Vamos para a alternativa 2. Dados os compostos covalentes, já está dizendo que são ligações covalentes, ou seja, não tem metal, é a metal e a metal, com as respectivas estruturas. Tá, eu acabei de falar que é a metal com a metal, mas a gente está vendo o hidrogênio e eu acabei de dizer que o hidrogênio a gente não pode classificar como sendo metal a metal. As ligações covalentes, elas podem ser entre ametais e incluindo o hidrogênio. Então, é a metal e a metal e a metal e hidrogênio, certo? Só para vocês lembrarem um pouquinho aí sobre as ligações químicas. Então, aqui eu resolvi fazer a estrutura de cada um para vocês, para ser melhor, né? De a gente visualizar se essas geometrias que cada um está dizendo que se realmente de fato é. Então, a gente tem a BH2, ele está dizendo que BH2 é linear.
geométrica. A geometria molecular linear ela é composta por 3 átomos, tendo um ângulo de 180 graus, tá? Então, eu fiz aqui a estrutura do BH2 e a gente consegue ver que ele realmente é uma geometria linear. A gente tem 3 átomos, sendo o átomo central o boro. O boro, lembrando que ele faz 3 ligações, então ele tem um elétronzinho livre, só que esse elétron livre ele não consegue fazer com que a angulação dos átomos ligantes se altere. Então ele fica no ângulo de 180 graus, que é esse ângulo reto, certo? Então a alternativa 1 está ok. BH2 é realmente uma geometria linear. A 2 está dizendo CH4 que ela é uma geometria tetraédrica. Bem, bora lá. A 2. Temos CH4, temos 5 elétrons, ok, sendo central o carbono, né? E ela respeita a geometria tetraédrica, certo? Porque o átomo central, que é o átomo de carbono, ele faz 4 ligações, né? Lembrando lá da tabela periódica, ou seja, todos os seus elétrons estão ligados. E como a gente tem 4 átomos de hidrogênio, tem uma certa angulação aí. Então, o átomo de carbono, ele está um pouco mais acima que os demais átomos. Então, fica melhor de vocês visualizarem que é uma estrutura tetraédrica, porque quando a gente faz ela escrita, né, no papel, a gente não consegue ter essa noção de angulação, por ser uma dimensão bidimensional. Então, quando a gente vai lá ver uma figura, exemplo, a do NH3, que é uma figura tridimensional, a gente consegue visualizar melhor, tá? Isso. Então, ele respeita as características de uma geometria tetraédrica. Então, a 1 e a 2 até agora estão certas. Vamos a 3, H2O, a água. Ele está dizendo que é uma estrutura geométrica linear. Bem, a gente tem 3 átomos, ok, tem 3 átomos. Mas, bora lembrar da tabela periódica. O oxigênio faz quantas ligações? Ele faz 6. Ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Então, quando eu faço a ligação do oxigênio com os 2 átomos de hidrogênio, a gente tem elétrons livres sobrando, né? Então, o que acontece? A angulação, ela se altera, não sendo uma geometria linear, mas sim angular, como o próprio nome diz, né? A angulação dos átomos ligantes ao átomo central varia de acordo com a quantidade de elétrons livres. Então, a alternativa 3 está errada, não é linear, é angular. A 4, BF3, diz que é piramidal. Bem, a gente tem 4, realmente tem 4 elétrons, sendo que... Eita, passei errado. Sendo que o boro, ele faz 3 ligações, ou seja, a gente tem 3 átomos de flúor. E o boro faz 3 ligações, então ele fez ligações com todos os seus elétrons da última camada de valência. Então, a gente não tem par de elétrons livres para fazer angulação diferente para se tornar um piramidal. Então, aqui a gente já descarta também a alternativa 4, está errada. E vamos para a alternativa 5. A gente acabou de ver que a geometria do NH3 é uma geometria piramidal, ou seja, aqui eles trocaram. O BF3 é uma trigonal e o NH3
é uma piramidal, justamente porque ela tem os pares de elétrons livres, o que faz com que a angulação dos elétrons ligantes ao átomo central seja alterada de uma ligação, de um ângulo de 180, por exemplo, ou de 90. Vamos para a próxima parte, que diz assim: pode-se afirmar que estão corretas as alternativas quais? Letra A, todas. Letra B, apenas a 2, a 4 e a 5. Letra C, a 1, a 2 e a 5. Letra D, apenas a 1 e a 2. Letra E, apenas a 2 e repetiu 2 aqui, mas é um 3, certo? E a 5. A gente acabou de ver que as únicas que estão corretas é a 1 e a 2. Sendo assim, a alternativa correta, a letra D. Apenas 1 e 2 estão corretas. Número 3. O gás metano, CH4, é um dos gases que contribuem para o aquecimento global. Trata-se do mais simples hidrocarboneto, sendo produzido, por exemplo, na decomposição de matéria orgânica e no processo de digestão de alguns herbívoros. Considerando a estrutura da molécula, é incorreto afirmar que, lembrando que a estrutura do CH4, a gente acabou de fazer e de ver aqui, é uma tetraédrica. Ela tem 5 átomos, central sendo carbono, e os 4 ligantes, os hidrogênios, certo? Então, a gente já sabendo da geometria, que é tetraedra, a gente precisa analisar as alternativas e excluir a que está incorreta, certo? Ou a gente precisa incluir, na verdade, a que está incorreta, porque a gente quer a incorreta e não a correta. Então, nesse caso, a incorreta é a certa. Preste atenção nessas coisinhas assim, tá? Vamos lá. Letra A. Possui geometria do tipo piramidal. Vixe, já começou errado, né? Porque a gente já sabe que não é piramidal. Letra B. As ligações entre os átomos são do tipo covalente. Oxente, a gente acabou de ver a alternativa, o enunciado dizendo dados os compostos covalentes. Ou seja, os compostos que fazem ligação entre ametais, incluindo o hidrogênio. Então, sim, ele é uma molécula que faz ligações do tipo covalente. Letra C. A molécula é formada por 5 átomos e o átomo central é o carbono. Acabei de falar da estrutura, quem é o átomo central e quem são os átomos ligantes. Então a gente já sabe que essa ideia está certa. Realmente tem 5 átomos, sendo o carbono o átomo central. Letra D. A geometria apresentada pela molécula de CH4 é a mesma do CiCl4, certo? Sim, é a mesma. Por quê? Se a gente lembrar da tabela periódica, o carbono e o silício são pertencentes ao mesmo grupo da tabela, que é o grupo 4, certo? 14. 14. Ou seja, eles fazem 4 ligações. O silício, assim como o carbono, faz 4 ligações. E aí a gente tem 4 átomos fazendo ligação com o silício, que precisa de 4 ligações. Então, a estrutura é a mesma, tá? É só trocar aqui esse átomo central do CH4 pelo Si, pelo silício, certo? Alternativa correta, que é a incorreta, letra A. Possui geometria do tipo piramidal. E a gente sabe que não é, que é a estrutura tetraédrica. Agora vamos para as ligações químicas. Se bem que a gente acabou de fazer uma revisão sobre ligações, né? Dentro de geometria molecular, que elas estão bem relacionadas. Número 1. Marque a alternativa em que todos os compostos possuem somente ligações iônicas. Ligações iônicas, ligações entre metais e ametais, certo? E aqui também eu fiz uma sequenciazinha
já dando resposta, obviamente, para dizer quem é metal, quem não é metal. Mas aqui a gente já pode fazer isso. Vamos lá. A gente tem o cálcio, CaO, na letra A. O cálcio, ele é um metal alcalino terroso, então ele já é um metal. A gente tem o oxigênio, que ele não é um metal, ele é um metal. Aí a gente tem o magnésio, que é um metal também pertencente ao mesmo grupo do cálcio, então ele é um metal alcalino terroso. E a gente tem o cloro, Cl2, que não é um metal, ele é um ametal. Então a gente tem um metal e um ametal. Já HCl, lembrando do que eu disse sobre o hidrogênio, o Cl, a gente sabe que ele é o cloro, né? Na verdade, ele é um ametal. E o hidrogênio está ligado a ele. A gente não pode classificar como sendo a ligação iônica justamente pelas propriedades do hidrogênio, de ele não poder ser realmente considerado um metal alcalino. Então, aí a gente já descarta a letra A, certo? A letra B, a gente tem o sódio, NaCl, né? O cloreto de sódio, a gente tem o Na, que é o sódio, que é um metal pertencente ao grupo 1, então é um metal alcalino. E tem o Cl, que ele não é um metal, então a gente tem um metal e um ametal. E aí tá certo, é uma ligação iônica. A gente tem o CaCl2, o cálcio sendo um metal e o Cl2 um ametal. Então a gente tem também metal e ametal. E a gente tem o CaO. A gente tem o cálcio, que é um metal, e o oxigênio, que é um ametal. A letra C a gente pode descartar de cara, porque já tem um NH3 ali, que eu já disse no início da resolução dos exercícios. E a gente já sabe que ele não é uma molécula que faz ligações iônicas. A D, a gente também tem o hidrogênio, H2O, que é a água. Então a gente pode já descartar de cara, porque não faz ligação iônica. A gente tem a E. A gente tem dois átomos de oxigênio ligando entre si. Então a gente tem um metal e um ametal. Não é ligação iônica, certo? Então, a alternativa correta é a letra B, que todos os compostos possuem somente ligação iônica, que é entre um metal e um metal. Aí aqui eu fiz um jogo para ficar melhor exemplificado sobre quem é metal e quem não é metal, certo? Depois vocês podem voltar ao vídeo, pausar e ver. E aqui a alternativa correta, a letra B. Número 2. Escreva a fórmula estrutural e eletrônica do dióxido de carbono. Dióxido de carbono, CO2. Quantas ligações o carbono faz? 4 ligações. Quantas ligações o oxigênio faz? 6 ligações. Então vamos lá montar a estrutura desse composto. Bem, eu enumerei como sendo a estrutural 1 e a eletrônica 2. Então, na 1 a gente tem a fórmula estrutural. A gente tem o átomo central, o carbono, e os átomos ligantes, que são os oxigênios, certo? Então, como o carbono ele faz 4 ligações, eu consigo fazer ligações duplas com os oxigênios, porque eles fazem 6 ligações. Então, a gente consegue pegar 2 elétrons de cada oxigênio, sobrando, lembrando que o oxigênio ele vai ficar com pares de elétrons livres. Então, na eletrônica, a gente consegue ver melhor essas disposições de elétrons. Bem, a gente tem o átomo central, como eu disse, o carbono, e tem os 4 elétrons do carbono. São esses pontinhos aí vermelho dentro dessa tentativa de retângulo. Ficou muito legal não, porque eu sou uma péssima desenhista, mas é isso, dá para entender. E a gente tem os átomos de oxigênio e seus elétrons, certo?
Então, a gente conta os elétrons de oxigênio, cada um tem 6, como todo mundo sabe, e a gente faz as ligações, que a gente consegue perceber que sobram 2 pares de elétrons de cada oxigênio. Então, na eletrônica, a gente tem uma visualização melhor dos elétrons, né? Então, aí são as duas fórmulas dessas estruturas, certo? Número 3, aqui, a alternativa 3. E última, vamos lá. Um elemento Z possui em sua camada de valência, seja sua última camada, 6 elétrons. Estime sua fórmula eletrônica, estrutural e molecular deste elemento quando ligado ao hidrogênio. Lembrando que hidrogênio faz uma ligação. E a gente tem o átomo Z que possui 6 elétrons. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode lembrar da água, por exemplo, que tem o oxigênio, que também tem 6 elétrons na sua camada de valência, e que também é ligado ao átomo de hidrogênio. Então, o que foi que eu fiz? Peguei o átomo que a gente quer fazer as ligações, que é o átomo Z, disponibilizei, distribuí os elétrons dele, tem uns 6 elétrons aí, e aí eu fui fazer analogia à molécula da água, a mesma coisa eu fiz aqui. Então, eu coloquei 2 hidrogênios. Lembrando também da questão da regra do octeto. Para a molécula ser uma molécula estável, tem que ter 8 ligações. E aí, se eu colocar apenas um átomo de hidrogênio, eu vou ter 7 ligações. A molécula vai estar estável. Então, eu necessito de um outro átomo de hidrogênio para que a molécula fique estável. Por isso, 2 átomos de hidrogênio, né? E aí a gente fez as ligações, fez as estruturas, e do mesmo jeito que eu fiz na alternativa 2, eu fiz na alternativa 3. Enumerei o tipo de estrutura, sendo a 1 eletrônica, a 2 estrutural e a 3 a molecular, e desenhei cada uma. Então, a gente tem na 1 a eletrônica, temos os elétrons, na verdade, visíveis, e a gente consegue perceber que sobrou 2 pares de elétrons, né? 4 elétrons no Z, no átomo Z. E aí vem aquela questão da angulação. Sobrou 4 elétrons, certo? E aí a gente vem para estrutural, que a gente já consegue fazer a angular, porque a gente já sabe quantos elétrons sobraram. E aí a gente consegue fazer essa distribuição melhor. E fiz a molecular. H2O, sempre respeitando o H2O, olha, tô com água na cabeça, H2Z, respeitando a regra de quem vai primeiro e quem vai depois, tá? E essa foi a nossa aula de hoje, a resolução dos exercícios. Eu expliquei de forma demorada, porque a gente relembrou vários conceitos. E é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.